Feliz sábado a todos. Nesta manhã eu trouxe para vocês um sermão que tem o seguinte título: O fim de toda polêmica e o fundamento de toda fé. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, verso 17. Aqui é Jesus quem está falando. E ele está conversando com Deus. E ele fala uma coisa muito linda. E ele diz assim para Deus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Volta para o Antigo Testamento, Salmo 119, verso 160. E esse é um texto bem parecido com João 17, 17. Mas ele contém uma informaçãozinha da qual eu gosto muito. E sempre que eu prego sobre esse tema, eu uso esse verso para ensinar as pessoas a importância da palavra de Deus, como fim de qualquer polêmica e como fundamento da verdadeira fé. Então, Salmo 119, verso 160, a Bíblia diz assim, o salmista falando com Deus: as tuas palavras são em tudo verdade, desde os princípios, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, as palavras de Deus são em tudo verdade. Nesta semana, nós nos concentramos em entender o que é o pecado na Bíblia, mas também nos escritos de Ellen White. E nós estudamos muitos textos de Ellen White durante essa semana. Só que hoje eu vou ler só um texto de Ellen White. Exaltai-o, página 109, onde Ellen White escreve assim: a Bíblia deve ser apresentada como a palavra de Deus, o fim de toda polêmica e o fundamento de toda fé. Sabe o que acontece? É normal as pessoas terem opiniões diferentes umas das outras. Rede Globo é um canal bom ou ruim? Vai ter pessoas que vai dizer que é bom. A gente acha impressionante isso. Mas alguém no Brasil vai dizer: não, a Rede Globo é um canal bom. Outras pessoas, e eu estou incluída no grupo das outras pessoas, vão dizer que a Rede Globo é um canal ruim. Entende a questão? E se a gente simplesmente se basear nas nossas opiniões, as polêmicas nunca têm fim. Porque aquele que acredita que a Rede Globo é bom, vai sempre dizer é bom, é bom, é bom, é bom. Eu que acredito que ela é má, vou sempre dizer é má, é má, é má, é má. E a polêmica nunca tem fim. Agora, as polêmicas às quais eu estou me referindo não têm a ver com a Rede Globo. As polêmicas têm a ver com a doutrina do pecado. A doutrina do pecado é uma coisa ampla, profunda, complicada, que mexe com a gente, porque nós somos pecadores. Então, a gente entende que às vezes uma igreja tem uma opinião sobre o pecado e outra igreja tem outra opinião. Pergunta para um católico o que ele acha que é pecado. Ele vai ter uma opinião. Pergunta para o evangélico, ele vai ter outra. Pergunta para o espírita, ele vai ter outra. E cada um vai ter a sua opinião. Mas Ellen White nos adverte assim: apresente a Bíblia como a palavra de Deus, e ela deve pôr um fim sobre toda polêmica. Ponto final. O que a Bíblia diz é a palavra de Deus. É o fundamento da fé. Então, se você tem uma opinião sobre o pecado que não está de acordo com a palavra de Deus, quem tem que mudar? Você ou a palavra de Deus? Você, eu, cada um. Agora, existe um outro problema. Existem pessoas que têm uma opinião baseada em metade da Bíblia, excluindo a outra metade. Eu só aceito o Novo Testamento. Então a minha opinião está baseada no Novo Testamento. E lá o que está escrito no Antigo Testamento eu não acredito. Isso também é uma mentira. Porque lembra do Salmo 119, as palavras de Deus são em tudo verdade. Então quando a gente vai dizer qual é a verdade bíblica a respeito do pecado, você não pode pegar um verso só. Você tem que pegar todos os versos que falam do pecado e admitir que cada um deles é verdade. Às vezes, o pecado é o quê? É a transgressão da lei de Deus. 1 João 3, verso 4. Às vezes, o que é o pecado? É aquilo que não provém da fé. Romanos 14, 23.
Às vezes pecado é algo que a gente faz porque a gente quer fazer. Às vezes o pecado é algo que a gente faz mesmo por ignorância. Números capítulo 15. E tudo isso é o quê? Verdade. Não adianta a gente escolher só um verso que eu gosto e negligenciar o verso que eu não gosto. Eu tenho que entender tudo o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto e admitir que todas as coisas que a Bíblia diz é verdade. E antes da gente abrir a Bíblia, nos textos que nós vamos estudar essa manhã, deixa eu dar mais um exemplo. Se eu disser assim, olha, o meu filho é bom e mau, você acredita em mim? Eu estou dizendo, o meu filho, eu tenho um filho, ele tem 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e eu estou dizendo que ele é bom e mau. Algumas pessoas pensam assim, se é bom não é mau, se é mau não é bom, então essa informação tem que estar errada. Só que peraí, o meu filho pode ser bom em um montão de coisas, e mau em umas outras tantas coisas, ao mesmo tempo. É uma verdade complicada ou não é? É. O meu filho é bom e mau ao mesmo tempo. Agora, é mentira? Não é mentira. É verdade. Mesmo que seja aparentemente contraditório. Mas não deixa de ser verdade. Porque a realidade é complexa. Não basta dizer é bom. Tá, mas é bom em tudo. É mau. Tá, mas é mau em tudo. Não. É bom em algumas coisas e mau em outras coisas. Esse é um exemplo simples. E agora nós vamos partir para um exemplo complicado. Romanos capítulo 6. Vamos dar uma lidinha nessa importante, maravilhosa carta do Novo Testamento. Romanos capítulo 6 e depois Romanos capítulo 7. Então, assim com a Bíblia aberta, vamos orar, que Deus fale ao nosso coração. Senhor Deus eterno e querido, que nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra e lermos o texto sagrado, que possamos ouvir e entender a Tua voz. Dá-nos entendimento da Tua verdade, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Romanos capítulo 6, vamos começar lendo do verso 1 até o verso 4. Aí a Bíblia diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo apresenta a salvação pela graça. A salvação que a gente conquista não pela lei, não por não pecar, mas pela misericórdia de Deus. E vem pela fé. E essa mensagem sempre coloca uma dúvida. Se eu sou salvo pela graça de Deus, quer dizer que eu posso pecar à vontade? E Paulo vai responder essa dúvida. E ele vai dizer assim, gente, vamos permanecer no pecado por causa da graça? E ele responde, de modo nenhum. A graça de Deus não é desculpa para pecar. Pense o seguinte, se eu dissesse para você que Deus vai perdoar os seus pecados, aí você se sente assim, ufa, beleza. Você tem vontade de matar alguém porque Deus vai te perdoar? Mas você vai ser perdoado. Qual é o problema de matar? Eu estou garantindo, você vai receber o perdão. Você tem vontade de matar alguém? Agora, vontade de matar a gente não tem, mas de outros pecadinhos por aí a gente tem, né? Eu ouço a mensagem que eu vou receber o perdão, aí eu já começo a dizer, oba, se eu vou ter perdão, não importa o que eu faça. Então eu posso adulterar, eu posso mentir, eu posso trabalhar no sábado, eu posso adorar uma imagem, eu posso fazer uma coisa errada lá no meu namoro, lá na minha empresa, lá dentro da minha casa, porque eu vou ter o quê? O perdão. Só que Paulo diz assim, não é porque Deus nos dá perdão que a gente deve querer fazer o mal. Sabe por quê? Por detrás desses pecados que às vezes a gente quer fazer, a gente pensa que tem prazer, alegria e vida, mas no fim são caminhos de morte. No fim são caminhos de sofrimento. No fim são caminhos que não conduzem ao bem, mas conduzem ao mal. E tem que entender isso. E aí Paulo diz assim, como é que nós vamos viver no pecado? Nós que para ele morremos. E apresenta
O batismo. O batismo é a experiência de quem morreu para o pecado e nasceu para uma nova vida. Para andar em novidade de vida. Se antes a gente era escravo das coisas ruins, hoje a gente luta contra as coisas ruins e desejamos o bem. Essa é a vida cristã. E Paulo vai falar muitas coisas nesse sentido no resto de Romanos 6. Vamos dar uma lidinha aí do verso 11 até o verso 14. Como que Paulo aprofunda a gente nessa ideia? E ele diz assim: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Paulo está querendo despertar a gente para a realidade da vida vitoriosa contra o pecado. E essa vida, ela é real. Quem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, reconhece que o pecado é uma coisa má, não é uma coisa boa. O preço que Jesus pagou pelos nossos pecados foi um preço muito grande. E aí, Paulo diz assim: já que você entendeu que o preço que ele pagou foi um preço muito grande, considere-se morto para o pecado. O morto, alguém que está morto literalmente, tem condições de estender a mão para uma carteira de cigarro, abrir a carteira de cigarro, tirar um cigarro, acender um isqueiro e fumar um cigarro? O morto tem condições de fazer isso? Não tem. Você tem vontade de fumar? Considere-se morto para o pecado. Agora, ninguém tem vontade de fumar, mas e algum pecado por aí outro vocês têm? Perceba? É para nos considerarmos mortos. O morto não consegue fazer. A gente, morrendo para o pecado, não deve achar que o pecado é uma coisa normal, que é uma coisa que a gente deve fazer e pode fazer e vamos fazer e não tem problema. Lembra que por causa de um pecadinho de Adão e Eva, olha toda a desgraça que aconteceu no mundo. Será que o pecado é uma coisa boa? Se considere morto para o pecado. Que o pecado não reine na nossa vida. Não devemos oferecer o nosso corpo como instrumento do pecado. Instrumento da fofoca, instrumento da mentira, instrumento da desonestidade, instrumento de algum tipo de violência, de imoralidade, etc. Mas nós devemos nos oferecer a quem? A Deus. Para falar a verdade, para fazer o bem, para amar as pessoas, para perdoar as pessoas. Essa é a mensagem cristã. E aí ele diz, porque o pecado não vai ter domínio sobre você. E ele explica por quê. Por que o pecado não vai nos dominar? Porque agora a nossa vida não está regida pela lei, mas pela graça. Se você só olha para a lei de Deus, o pecado se torna uma coisa tão grande e ninguém escapa do pecado. Pense o seguinte, segundo a lei de Deus, você deve amar a Deus acima de tudo, amar as pessoas de forma perfeita e se amar de forma perfeita. Nunca falar bobagem, nunca pensar bobagem, nunca fazer bobagem, nunca fazer nada errado, nunca querer nada errado, nunca negligenciar o bem. Você começa a olhar para o tamanho da lei de Deus e você começa a se sentir o quê? Pequenininho. Não tem como vencer o pecado. Porque você só olha para quê? Para a lei. E a lei diz que você não pode fazer nada errado. Aí Paulo vai resolver esse problema, ele vai dizer assim: nós vencemos o pecado, não é porque nós chegamos num momento que a gente não faz nada errado segundo a lei, mas é porque a gente vive pela graça. É por isso que a gente vence o pecado. E a gente vence o pecado mesmo quando a gente peca. Ezequiel, está meio esquisita a sua frase. A gente vence o pecado mesmo quando peca. O cristão, quando peca, o que ele faz? Se arrepende e pede perdão a Deus. E a Bíblia diz assim: se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Então vamos pensar que eu cometi um erro essa semana aqui com vocês. Eu falei alguma coisa assim atravessado para alguém. Briguei com algum de vocês. Aí eu vou lá para minha casa e digo assim: Senhor, o Senhor me fez um pastor da tua igreja, Pai. E eu sou um miserável, Pai. Quem sabe eu falei uma coisa para o Ivanir que não devia ter falado. Quem sabe eu falei uma coisa para o Alexandre que não devia ter falado. Senhor, perdoa. Transforma a minha vida, porque eu queria ser um pastor melhor, mas eu não fui um pastor melhor. Eu não estou admitindo um pecado? Eu pequei ou não pequei? Pequei, mas eu fui vitorioso contra o pecado pela honestidade, arrependimento e sinceridade com Deus. Não parece contraditório? É o filho que é bom e mau ao mesmo tempo.
Parece contraditório. Se eu pequei, eu não venci o pecado. Se eu venci o pecado, eu não pequei. Mas a verdade é, eu pequei e venci o pecado. Romanos capítulo 6, vamos ler o verso 22 e o verso 23. E a Bíblia vai nos dizer assim, uma realidade presente, agora. E a Bíblia diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existem algumas verdades muito legais nesse texto. Primeiro que ele diz, libertados do pecado. Eu fiz aquele monte de coisa errada, pensei aquele monte de coisa errada, mas eu fui libertado. É uma coisa que aconteceu lá no passado. Só que para que você não imagine que você se tornou sem pecado por causa dessa libertação, ele diz, mas você precisa de santificação. Quem precisa de santificação ainda não é perfeito. Precisa santificar ainda, precisa melhorar, precisa crescer. Então a gente foi libertado do pecado, mas a gente ainda não é perfeito e ainda precisa crescer. Entende como que funciona? Eu recebi o perdão. Não quer dizer que eu sou perfeito. Quer dizer que eu ainda preciso caminhar sempre para frente. Sempre para melhorar. Sempre para obedecer cada vez mais. E aí ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. A gente merece a morte. Mas Deus nos dá o que a gente não merece. Uma salvação eterna. E essa salvação vem através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lindo, Romanos capítulo 6. Em resumo, essa é a mensagem. Agora, lembra do meu exemplo. O filho é bom e mau. Dá uma olhadinha em Romanos capítulo 7. Depois de falar tudo isso, no verso 14 e no verso 15 de Romanos capítulo 7, olha só o que Paulo vai nos dizer. Como que Paulo dá um nó na nossa cabeça? Ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Verso 21 a 25. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Não parece ser um pouco contraditório com Romanos 6? Lá em Romanos 6 ele diz assim, nós não somos mais escravos do pecado. Aí chega em Romanos 7, ele admite que ele ainda lutava contra o pecado. E às vezes o pecado ainda, entre aspas, escravizava ele. Ele queria fazer o bem, não queria fazer o mal, mas não conseguia. Parece ser contraditório. Lembra, o filho é bom e mau ao mesmo tempo. Então, em Romanos 6 e em Romanos 7, a gente pode concluir duas coisas. Em certo sentido, Deus já nos libertou do pecado. Em outro sentido, a gente ainda tem essa prisão no nosso coração, na nossa mente. Querendo ser perfeito, a gente não é perfeito. E as duas coisas são o quê? Verdade. Deus nos libertou e nenhum de nós precisa ser mentiroso, assassino, imoral, ladrão e etc. Ninguém aqui precisa ser nada disso. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos defeitos. Como Paulo, nós ainda temos defeitos. E para terminar essa semana, Filipenses capítulo 3. Um pouquinho para frente aí no Novo Testamento, Filipenses 3, versos 12 a 16. E a gente pode terminar essa semana de oração. Como que Paulo gosta de dar um nó na nossa cabeça, mas eu gosto muito dele. Tem umas pessoas que leem Paulo assim que não gostam muito de Paulo não, mas eu gosto muito de Paulo. E aí a Bíblia diz assim, Paulo falando, não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos,
tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Será que ele tem alguma dificuldade na cabeça dele? Poxa vida, não sei se vocês prestaram atenção no que ele diz. Primeiro ele começa dizendo assim: eu não sou perfeito. Eu não recebi a perfeição. Eu estou caminhando com Deus, eu estou prosseguindo para frente, eu estou indo para o alvo, mas eu não recebi a perfeição. Mas eu quero receber, eu quero ir lá para cima, lá para frente. Aí no verso 15 esse homem chega e me diz: todos, pois, que já somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E aí você, se você não sabe ainda, Deus vai te esclarecer e vamos andar de acordo com o que a gente tem. No mesmo texto, Paulo diz que ele não era perfeito e que ele é perfeito. Olha que interessante. Vamos entender, o filho é bom e mau ao mesmo tempo. Em certo sentido, nenhum de nós é perfeito, óbvio. Óbvio do óbvio. Mas tem uma coisa que não é tão óbvia, mas que também é verdade. Para Deus, nós somos perfeitos. Seu filho tem defeito? Quem tem filho aí? Levanta a mão. Uma grande parte de vocês tem filhos. Seus filhos têm defeitos. Você ama o seu filho como ele é? Ele é perfeito para você? Você ama ele? Você queria que ele não existisse? Não. Você quer que ele exista. Ele é perfeito para você. Não quer dizer com isso que ele não tem defeito. Quer dizer com isso que apesar do defeito, ele é perfeito para você. É bom e mal ao mesmo tempo. Entende a questão? Então, quando a gente lê a Bíblia, Paulo está falando as verdades nas duas coisas. Eu ainda não sou perfeito, mas em Jesus Cristo eu já sou perfeito. Porque eu sou aceito diante de Deus. E ele fala assim: se você pensa de uma outra forma, se você discorda de mim, Deus vai te esclarecer. Mas faz uma coisa: anda de acordo com o que você sabe. Você sabe que deve amar as pessoas? Ame as pessoas. Você sabe que deve guardar o sábado? Guarde o sábado. Você sabe que deve se afastar de falar palavrão, de mentir, de praticar alguma coisa ruim? Não pratique essas coisas. Vai andando de acordo com o que você sabe. Você sabe que deve se batizar? Seja batizado, seja batizada. Você sabe que deve perseverar até o fim? Persevere até o fim. Mesmo que você não entenda tudo. Você acha que eu entendo tudo? Não. Eu sou um pecador, ignorante, eu não entendo nada. Eu preciso de Deus para me ajudar. E todos nós somos a mesma coisa. E Paulo admite isso. Mesmo que você não entende tudo, siga em amor, em fé, na verdade de Deus. Essa é a mensagem dessa semana. Eu sei, irmãos, que eu trouxe para vocês uns temas assim um pouco diferentes do comum. Eu sei que essa semana a gente conversou sobre algumas coisas difíceis, algumas coisas pesadas, que mexem com a gente, porque o pecado mexe com a gente. E a necessidade, por exemplo, da gente confessar, da gente ir conversar com o outro sobre os nossos pecados, pedir perdão ou perdoar. Isso mexe com a vida da igreja, porque em geral nas igrejas existem problemas entre as pessoas. E a gente não precisa tapar o sol com a peneira, mas a gente precisa fazer o quê? Se arrepender do mal e se abraçar e se aceitar e se amar, para que a gente seja uma igreja poderosa para trazer as pessoas lá de fora. É para isso. Não é para a gente ficar aqui no clubinho dos santos. É para a gente trazer esse povo aqui do bar dessa esquina. É difícil trazer eles? Claro que é, eles preferem ir lá ao bar. Mas quem sabe um dia, alguém que frequentou esse bar vai estar no céu pelo nosso trabalho. Já pensou que coisa linda? Já pensou algumas dessas jovens, desses jovens que estão aqui, nunca frequentarem aquele bar, porque vieram aqui nessa igreja? Não é uma coisa maravilhosa? O mundo está aberto para a gente fazer todo tipo de mal. Mas a gente não deve querer o mal. A gente deve querer o bem, a nossa salvação, a salvação da nossa família e de todos ao nosso redor. É para isso que serve essa igreja. Vocês entenderam um pouco? O pecado é uma coisa profunda, mas a graça de Deus é maior do que o pecado. Essa é a mensagem. Essa semana nós entendemos um pouquinho sobre o espírito de profecia também. E eu quero terminar essa semana dizendo assim: nunca use os escritos de Ellen White como fundamento da fé. Não. Deus não deu as visões para ela, os livros para ela, para ser o fundamento da fé. Você pode ler, você pode crer, você pode confiar, mas esse não é o fundamento. O fundamento é a Bíblia. Outra coisa, nunca use os escritos de Ellen White para combater a Bíblia. Se Ellen White diz que é possível não pecar, e a Bíblia diz que todo mundo peca, não use Ellen White para combater a Bíblia.
esse não é o propósito dos escritos de Ellen White. Ela diz, a Bíblia é a palavra de Deus, fim de toda polêmica e fundamento da fé. Ponto final. E o tesouro que Deus nos deu como igreja, que é o espírito de profecia, deve ser valorizado. Crede nos seus profetas e prosperareis. É o que diz a palavra de Deus. Eu termino essa semana com um apelo para quem ainda não é adventista. Se você ainda não foi batizado dentro desta igreja, eu gostaria de saber quem gostaria de se batizar. Levanta a mão aí. 1 aqui, 2, 3, 4, 5. No final, nós todos vamos nos reunir, vamos anotar o seu nome. Não quer dizer que vocês vão se batizar agora, tá bom? Quer dizer que vocês vão se preparar para o batismo. Talvez só a Duda vai se batizar agora, né, Duda? Vamos conversar com o pai lá, ver se vai poder estar amanhã à noite. Amanhã à noite a gente faz o batismo dela. Mas as outras pessoas, as outras 4, nós vamos anotar o nome. Vai deixar com o irmão Ivanir vai cuidar. E muito em breve vocês vão descer as águas batismais. Amém? Para uma nova vida com Deus. E parabéns pela decisão. Para isso que a gente veio aqui essa semana. Para ajudar as pessoas na decisão por Jesus, não por mim. Não por Ellen White, não pela igreja. Mas eu queria também fazer um apelo, que é uma pergunta. Quantos de vocês, membros aqui da igreja, foram beneficiados essa semana? Levanta a mão aí. Aprenderam a verdade? Cresceram na verdade? Amém. Louvado seja Deus por isso. Eu sinto-me com o dever cumprido. Peço perdão a vocês se eu errei em alguma coisa, no que eu falei, no que eu fiz, ou que eu não falei, ou que eu não fiz. Peço perdão de coração. Fui muito bem recebido por todos vocês. Me senti honrado com a presença cada noite de vocês, cada sábado, cada dia. E se a gente não se vê mais aqui nesse mundo, nós vamos nos ver lá no céu. Oremos. Papai do céu eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado por essa semana, Pai. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração, nos ensinou da Tua graça, da Tua verdade, da Tua lei e da Tua palavra. E a cada dia, Pai, queremos crescer e nos submeter completamente à Tua verdade e à Tua obra de graça na nossa vida, Pai. Dá-nos um ótimo sábado, um ótimo almoço, dá-nos uma ótima vida, perdoa os nossos pecados e nos salva para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.